Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática ao seu dispor. E nessa videoaula eu trago para você, atendendo aí um pedido da Bianca Silva, ela diz o seguinte: tem como fazer um vídeo explicando como faz conta do segundo grau? Então eu entendi aqui problema do segundo grau. E aí eu trouxe para você, Bianca, e para quem mais tiver interesse em aprender a resolver problemas do segundo grau, equações do segundo grau, eu trouxe aqui um probleminha de uma forma diferente para que você entenda direitinho como resolver um problema do segundo grau. Veja o diálogo de Joãozinho e seu professor de matemática. Aí Joãozinho diz: professor, quantos filhos o senhor tem? O professor responde: o número de filhos que tenho atualmente elevado ao quadrado menos o seu quíntuplo aumentado de 6 é igual à quantidade de filhos que eu tinha no dia em que nasci. Com base na quadrinha, quantos filhos tem o professor de Joãozinho atualmente? 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos, 1 filho, ou podem ser 2 ou 3 filhos? Então veja, o número de filhos que eu tenho atualmente elevado ao quadrado, disse o professor. Quanto é esse número de filhos? Joãozinho não sabe, então ele precisa chegar na sua casa e chamar esse valor, essa quantia desconhecida de x, e elevar essa quantia ao quadrado. E aí o professor continua dizendo, menos o seu quíntuplo, ou seja, menos o quíntuplo desse número, menos 5x. Aumentado de 6 mais 6 é igual à quantidade de filhos que eu tinha no dia em que nasci. Quantos filhos o professor poderia ter no dia em que nasceu? 0, nada, nenhum, não é mesmo? Então aqui nós temos uma equação do segundo grau, ou seja, um problema do segundo grau que a gente resolve encontrando as raízes da equação. Raiz. O que é raiz? Raiz é o valor de x, raiz é o valor de x, raiz é o valor de x, raiz é o valor de x. Sim, raiz é o valor de x. E quanto que é o a dessa equação? A gente precisa aqui do a, do b e do c, mas aqui não tem a, não tem b, não tem c, tem x. O a é o coeficiente desse x. Como não aparece nenhum coeficiente, o a é 1. Quando não tem nenhum coeficiente, é 1. Porque dizer x ao quadrado ou dizer 1x ao quadrado é dizer a mesma coisa. E o b? O que é o b? É o coeficiente do x sem ser ao quadrado, menos 5. E o que é o c? O c é o termo independente. Quando diz termo independente, porque ele não depende do x, ele já tem um valor pronto e acabado. Então c vale 6. E aí eu vou mostrar para você 3 caminhos pelos quais você pode chegar à resposta do problema. O primeiro deles é o mais conhecido, que é a popular fórmula do Bhaskara, a fórmula resolutiva, que é dada por x igual menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Aqui no caso, o delta a gente pode resolver aqui dentro ou em um lugar separado. Certo é que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então agora nós vamos ter x igual menos b. Tem um menos aqui na fórmula e tem um menos lá no b. Então menos 5, mais ou menos, raiz de delta. O que é delta? B ao quadrado menos 4ac. Então menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6, porque o a é 1 e o c é 6. Menos 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24, menos 24. 25 menos 24, 1. Sobre 2 vezes a, que vale 1. Então nós vamos ter menos por menos, mais. Nem preciso usar esse maisinho agora. Mais ou menos, raiz de 1. Quanto que é? 1 mesmo. Sobre 2. Como tem mais e tem menos, por que tem mais e tem menos? Porque a equação do segundo grau pode não ter raiz nenhuma. Pode ter uma raiz ou pode ter até 2 raízes no máximo. Então eu faço em 2 etapas. Na primeira etapa eu chamo de x' e uso o sinal de mais. Então 5 mais 1, 6, dividido por 2, que dá quanto? 3. Na segunda etapa eu faço usando o sinal de menos. Então 5 menos 1, 4, sobre 2, 2.
Então, achei as duas raízes. A solução é 3 e 2, as raízes. A solução daquele probleminha lá do segundo grau. Mas eu disse que iria mostrar para você 3 formas diferentes. Eu já mostrei uma. Vou mostrar a segunda, que é por meio da soma e do produto. Eu, particularmente, gosto muito dessa. Como que é soma? Soma é menos B sobre A e produto C sobre A. Então, a soma das raízes aqui eu acho pegando menos B. Como B é menos 5, menos 5 sobre A, que é 1. Que vai dar 5, né? Menos por menos, mais. O produto eu encontro fazendo C sobre A. Quanto que vale o C? 6. Quanto que vale o A? 1. 6 sobre 1, 6. Então, eu preciso encontrar dois números cujo produto seja 6, se eu multiplicar um pelo outro dá 6, e a soma seja 5, se eu somar um com o outro dá 5. Para que dois números multiplicados entre si dê 6, se eles forem inteiros, uma vez 6 é 6, 2 vezes 3 também é 6. Tem duas opções, porém na soma que tem que ser 5, esse aqui não dá. 1 mais 6 dá 7, então tá fora. 2 mais 3 dá 5, então são esses números, 3 e 2, até porque eu já os achei aqui, né? Mas veja que dá certinho, olha. Soma menos B sobre A dá 5. 3 mais 2 dá 5. Produto C sobre A dá 6. 3 vezes 2 dá 6. Mas se eu não tivesse feito essa, por aqui eu já chegaria às respostas. E agora o terceiro caminho pelo qual você pode passar para chegar às respostas. Eu particularmente acho que é mais complexo, né? Pelo meio da fatoração. O que é fatorar? Transformar em fatores, transformar em multiplicação. Eu tenho que multiplicar 2 parênteses e o resultado dar 0. Mas tem que ser x ao quadrado, então eu coloco um x aqui e outro aqui, porque x vezes x dá x ao quadrado. E o último? Veja que o último tem que terminar em quanto? Em 6. Então eu pego aqui e coloco 3. E aqui eu coloco 2. 3 vezes 2, 6. Fechou. 3 vezes 2 já dá esse 6 aqui. Porém o do meio tem que ser negativo. Então tem que ter negativo na jogada. Aqui e aqui. Menos por menos, mais. 3 vezes 2, 6. Agora, vou pegar o primeiro pelo último, né? X vezes menos 2, menos 2x. O segundo pelo penúltimo. Menos 3 vezes x, menos 3x. Agora, aqui eu esqueci de pôr um mais, porque menos por menos era mais. Juntando esses dois aqui, olha, vira 5x, porque menos 2 com menos 3, menos 5. Olha que deu aquela equação inicial lá. Mas para que eu fatoro? Para que eu transformo isso aqui, que é uma continha de mais, em uma continha de vezes? Para achar o valor de x. Veja que se um parêntese desse vale 0, dá certinho aqui, porque 0 vezes qualquer valor é 0. Então, esse x tem que valer quanto para esse parêntese dar 0? Quanto menos 3 que dá 0? 3. Então, x tem que valer 3. 3 menos 3, 0. Quanto menos 2 que dá 0? 2. Então, as raízes são 3 e 2, como já foi nas duas anteriores. É uma forma diferente, né? Eu particularmente acho que essa resolve todos os casos que tiver solução. Quando não tiver, ele mostra que não tem solução. Esse resolve os casos que forem mais simples, onde envolve números inteiros. E essa aqui é um adicional aí. Mas veja o diálogo de Joãozinho e seu professor no dia seguinte. Joãozinho pergunta: professor, o senhor tem 2 ou 3 filhos? E veja a resposta do professor: eu tenho 2 nascidos e minha esposa está esperando o terceiro. Sendo assim, nascidos são 2 e contando com o que vem por aí são 3. Então pode ser 2 ou 3, depende da interpretação. Filhos, nascidos, 2 e ao todo 3, né? Foi só uma forma diferente que eu trouxe para você um problema do segundo grau, de uma maneira que eu espero ser um pouco mais extrovertida, para que você entenda direitinho aí o que é um problema do segundo grau e como resolver esse problema do segundo grau. Não só você, Bianca, mas todo e qualquer aluno aí do 9º ano, do ensino médio. É muito interessante saber resolver problemas do segundo grau. Então a alternativa correta, né, já que podem ser 2 ou 3, é a letra E. É de esperança. Esperança de que você tenha gostado da videoaula dessa forma diferente que eu coloquei para você. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula. E se você tiver gostado, vai lá dar o seu joinha, se inscreva aí no canal, convide seus colegas para compartilharmos conhecimentos, ok? Até a próxima videoaula. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.